constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com ela se pratique outro ato libidinoso. Sim, passar a mão nas nádegas e na vagina da vítima, né, com fins libidinosos, né, para fins, né, de prazer, para satisfazer a lascívia, é sim ato libidinoso. Só que não encaixava perfeitamente, porque não houve propriamente uma violência ou grave ameaça. E aí, quando o juiz fazia essa subsunção, era um pouco temerária, primeiro porque feria um pouco o princípio da legalidade, feria outro princípio também do direito penal, que é o princípio da proporcionalidade das penas. As penas, elas têm que ser proporcionais, né? Então, por essa conduta, a gente pegar uma pena de 6 a 10 anos, né? Então, imagina, olha a diferença da conduta. Um agente que violenta a vítima, né, e pratica com ela conjunção carnal, pegaria de 6 a 10 anos. E o agente que passou a mão na vagina da vítima pegaria uma pena de 6 a 10 anos. Então, há muito já se proclamava a necessidade do Poder Legislativo fazer aí, se atentar para essa desproporcionalidade e trazer um tipo penal adequado, como uma pena adequada para essa conduta, tá? Lei de contravenção penal. Eu tinha lá na lei de contravenção penal a seguinte previsão: importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Então, muitos juízes preferiam enquadrar nessa conduta do que enquadrar no estupro e ter uma pena tão séria aí, né, de 6 a 10 anos. Então, percebam, nesse caso também feria o princípio da proporcionalidade. Por mais que eu pudesse dizer, não, há sim subsunção do fato norma, eu tenho um encaixe dessa conduta ao 61 da Lei de Contravenção Penal, né? Eu tenho a subsunção do fato norma aqui, a pena ela feria a proporcionalidade, porque também por essa conduta, vamos lá, o agente receber só uma pena de multa está desproporcional, não tá? Então, porque a gente está tratando aqui de dignidade sexual da vítima. Para o agente receber só uma pena de multa, então também esse dispositivo não atendia aí o nosso ordenamento, né? E havia necessidade da criação do 215A. E assim se criou o 215A, né, com essa lei, e foi um dispositivo que foi muito bem aceito. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena reclusão de 1 a 5 anos. Então, ficou uma pena mais proporcional, né? Então, o juiz, ele tem aí uma baliza de limites, né, mínimo e máximo de 1 a 5 anos, em que ele pode adequar de forma mais razoável, mais proporcional, as condutas. O agente passou a mão nas nádegas, o agente ejaculou nas costas da vítima no transporte público, né? Então, esse quanto de pena, esse limite, a gente sabe que o juiz vai poder transitar aí nesse quando do cálculo da primeira e segunda fase, né? Sobretudo na primeira fase, em que ele vai analisar as circunstâncias judiciais e vai poder adequar, e a depender do caso concreto, a depender do ato libidinoso que foi praticado, das consequências disso para a vítima, tá bom? Então, perceberam aqui, né, a diferença aí de pena e por que a necessidade da criação do importunação sexual, ok? Então, pessoal, a importunação sexual, ela consiste no ato, né, o delito em que o agente, que pode ser tanto homem quanto mulher, sim, se a mulher também, por exemplo, passar no metrô em alguma ocasião, as mãos, né, com fins libidinosos, na genitália, né, no órgão sexual masculino, né, nas nádegas de um homem, por exemplo, ela também vai responder por importunação sexual, né? Só que a gente vê que não é uma coisa que muito se acontecer, né? Como eu disse aqui, o sujeito ativo do crime é, na maioria das vezes, homem, tá? Pratica contra a vítima, então a vítima também pode ser homem ou mulher, né? Mas como eu disse, dificilmente nós temos vítimas do sexo masculino, sujeitos passivos aí do sexo masculino. Ato libidinoso, já expliquei para vocês o que é ato libidinoso: penetração anal, sexo oral, masturbação, toques íntimos, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. O que é a lascívia? É o prazer sexual. Por quê, pessoal? Eu preciso de ficar comprovado que aquele ato do agente,
ele foi para satisfazer a lascívia, ele foi para fins sexuais, porque veja a situação, eu posso, por exemplo, estar no transporte público, o sujeito ativo, vamos pensar um homem, e de repente, né, o ônibus tá todo, né, o ônibus tá com a lotação, tá todo mundo em pé, e de repente o motorista faz uma frenagem brusca, e esse homem acaba o quê? Por encoxar a mulher, né? Então ele acaba encostando aí seus órgãos sexuais na nádega da mulher com esse movimento do ônibus. Essa conduta dele é uma conduta atípica. Por que é atípica, pessoal? Porque ele não teve fins libidinosos, simplesmente o ônibus veio e ele acabou encostando, né? Aí eu poderia dizer que teve um toque íntimo? Teve, a genitália masculina com as nádegas da mulher. Mas essa conduta não é típica, por quê? Porque não foi para fins libidinosos. Essa conduta aconteceu justamente por uma frenagem do ônibus que acabou provocando. É uma conduta mecânica, sem os elementos normativos, ou seja, sem dolo ou sem culpa. Então é uma conduta atípica, tá? Do ponto de vista penal. Agora, se ficar comprovado, por exemplo, nesse caso, como que no julgado que eu trouxe na notícia, aliás, que eu trouxe para vocês, como que ficou comprovada a finalidade libidinosa, né? Nesse caso, porque ela sentiu alguma coisa, né? Que o homem estava se esfregando, a princípio ela achou que é porque tinha lotação e estava tendo esse atrito mesmo, esse contato físico, mas quando ela olhou para trás, o homem tinha ejaculado nas calças, né? Então ele estava fazendo de propósito mesmo, com fins libidinosos. Só um minutinho. Ela tá rodando no rabo, tá me dando nervoso. Vem cá, bebê. Vai isso não. Então, pessoal, perceberam? Essa questão da finalidade libidinosa, ela tem que ficar comprovada nos autos. Não é simplesmente encostou, já é importunação sexual. Por isso o dispositivo é claro quando fala que esse ato libidinoso, esse toque, tem que ser com fins. Pode ser que eu tô andando assim, às vezes no passeio público, encosto a mão, né, no ônibus, eu vou puxar o sinal do ônibus, quando eu desço, eu encosto a mão no seio de uma mulher, né, ou no glúteo dela, na hora que eu vou descer do ônibus. Mas isso é uma conduta atípica, é um acidente, uma conduta mecânica. Não vai configurar aí ato libidinoso com fins para satisfação, aliás, da própria lascívia, tá bom? Então, tem que se atentar a isso. E essa questão, né, do prazer sexual, ela tem que ficar comprovada no caso concreto. E aí é isso, ou a gente né, o ato de masturbação em si já se infere aí o objetivo, a finalidade de ter o prazer sexual. A questão da pessoa ter ejaculado também, tá? A questão, às vezes, do autor olhar para a vítima e falar palavras para a vítima, né, palavras com conotação sexual para a vítima, tipo, gostosa, né, passar a mão na vítima e falar gostosa, né, que bunda. Então, essas questões aí do caso que vão fazer aí que se infira, que se chegue à conclusão de que aquela conduta foi para satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro também, porque pode ser que o prazer do agente seja ver outra pessoa praticando ato libidinoso com a vítima. Então, às vezes, né, o prazer do agente é justamente ver que o cara tá lá se encoxando na vítima e ejaculando na vítima, né? Então, o ato, ele poderia ser para satisfazer a lascívia de quem está praticando, como também de uma pessoa que poderia estar assistindo, né? Lascívia de terceiros aqui. Então, os exemplos que eu trouxe, dentro de um ônibus, determinado ônibus faz uma automasturbação e ejacula nas costas de uma passageira que está sentada à sua frente, é ato libidinoso. Mas por que não é estupro? Justamente porque não teve a violência ou grave ameaça, tá? Tocar e esfregar-se uma passageira sem seu consentimento, né? Ele esfrega seus genitais contra as coxas e nádegas ou acaricia com as mãos a genitália ou seios da vítima, né? Então, também aí, né, se esses atos são com fins libidinosos, né, ficaria configurada aí a importunação sexual, tá?
O bem jurídico protegido aqui, pessoal, pela importunação é a liberdade sexual, tanto que é um crime que está lá no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. É um crime comum. O que significa crime comum? Que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige uma qualidade especial do sujeito ativo ou do sujeito passivo, tá bom? E a única questão aqui, pessoal, que eu trago para vocês é que o sujeito passivo, a vítima, ela precisa de ser uma pessoa determinada. Como assim uma pessoa determinada? O agente ele tem que estar praticando um ato libidinoso com relação a uma pessoa específica. Porque se o agente está numa praça pública, por exemplo, onde tem várias pessoas passando e se masturbando, isso é um ato libidinoso, mas não é direcionado para determinada vítima, tá? Eu poderia encaixar, teria tipificação aqui em outro crime, tá bom? Mas não configuraria a importunação sexual, porque a importunação sexual eu quero tutelar uma vítima determinada. Então, o agente ele está praticando o ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia, a lascívia de terceiro, com relação a uma vítima. Então, ele vê uma mulher, né? Vamos colocar se a vítima é do sexo mesmo. Ele vê a vítima, vamos dizer assim, e é com relação àquela vítima que ele fantasia ali os atos de prazer, tá? Então, não é, por exemplo, o cara no metrô aleatório se masturbando. Não configuraria importunação sexual. Preciso dele estar se masturbando, por exemplo, olhando para uma determinada vítima, né? Então, por exemplo, o cara senta no banco lá do outro lado e começa a se masturbar e fica jogando palavras para a vítima. Nossa, você tá, que peito gostoso, nossa, que bunda gostosa, alguma coisa assim com conotação sexual. Se ele tá parado lá no metrô, olhando para cima e com o olho fechado, se masturbando, aqui não tipificaria importunação sexual, porque eu preciso de que uma pessoa, uma vítima, seja importunada, né? Eu preciso aqui que o bem jurídico, né, liberdade sexual de determinada vítima seja lesionado, tá? Não necessariamente essa conduta ela ficaria impune, mas não tipificaria aqui a importunação sexual, tá? O que eu quero tratar com vocês aqui, pessoal, com relação ao sujeito passivo, a vítima? Nós estamos num momento jurisprudencial muito delicado por conta da criação desse tipo. Veio o tipo em boa hora? Veio. Eu acho que todo mundo concordou aí que o tipificar essas condutas no crime de estupro, né, gerava e feria o princípio da proporcionalidade, uma pena de 6 a 10 anos para um agente, né, que passou a mão na bunda da vítima, nas nádegas, né, da vítima, por exemplo, né. Então, realmente, né, ficava e feria a proporcionalidade. Também, por outro lado, trazer só uma pena de multa para essa conduta também não satisfazia aí a prevenção geral que se espera e a retribuição, né, enquanto finalidade aí do direito penal. Agora, veja bem, quando surgiu esse artigo, o 218A, vários advogados de defesa entraram pedindo a aplicação do 18A como novácio legius imedius. Como assim? A gente sabe que a lei penal pode retroagir? Não, a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu, né? E aí eles entendiam que esse tipo penal é um tipo penal que beneficia o réu para aqueles crimes em que esses tipos de conduta tivesse configurado o estupro de vulnerável. Nós já estudamos que o estupro de vulnerável, né, é aquele crime, né, em que o agente comete atos libidinosos, né, pratica conjunção carnal ou outros atos libidinosos com menores de 14 anos. E aí, percebam, várias pessoas, vários agentes que já tinham até uma condenação, já estavam cumprindo pena ou estavam aguardando julgamento, pediram para que fosse aplicada essa nova lei, porque ela é uma lei o quê? Que beneficia eles. Então, o agente, por exemplo, que tinha sido condenado por estupro de vulnerável, por ter passado a mão na genitália de uma criança de 9 anos, ele veio pedir para que essa conduta se adeque como importunação sexual.
Eu quero travar um debate com vocês a respeito desse tema. Separei alguns julgados que eu vou deixar no material complementar para que vocês leiam. E nós vamos fazer um fórum para debater a opinião de vocês. Eu quero que vocês falem para mim o que vocês pensam a respeito dessa situação. Por que a gente tem que discutir, pessoal? A gente tem que discutir porque é uma questão que está aberta. Muito provavelmente vai ser julgada aí em repercussão geral pelo STF. No tribunal, no TJMG, que foram os julgados que eu tirei, eu trouxe vários votos divergentes, tá? Então, e isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande, porque a depender da Câmara que cai, a depender dos órgãos julgadores, né? O agente pode conseguir essa desclassificação. O que é desclassificar? Ao invés de tipificar uma conduta, eu passo a tipificar em outra, né? E aqui nesse caso, por que está todo mundo pedindo a revisão? Porque justamente é uma lei que beneficia, porque a pena é menor, né? E eu tenho percebido que eu diria nos julgados que eu li que a maioria dos julgadores do TJMG tem desclassificado, as pessoas têm conseguido sim passar a pena, né, para quem havia sido condenado por estupro de vulnerável para importunação sexual. E aí os julgadores justamente fundamentam com o princípio da proporcionalidade. Só que eu já vou dar um pouco da minha opinião aqui. A gente tem que pensar, quando a gente está estudando, olha como é que o direito é interessante, né? Quando eu estudo, por exemplo, estou estudando importunação sexual, né? O crime está lá no direito material, é uma regra que está prevista no Código Penal. Eu não posso estudar esse artigo dissociado dos postulados normativos, né? Dos princípios que são a base teórica, né? Que dão vida, que dão substrato ao direito penal. Então, eu não posso esquecer o princípio da legalidade, da proporcionalidade, princípio da intervenção mínima, princípio da proteção do bem jurídico. Todos os princípios que nós estudamos que envolvem o direito penal, precisam de ser analisados quando da aplicação de um tipo penal. Além disso, eu tenho que pensar no ordenamento jurídico como um todo. Eu não posso aplicar o direito penal dissociado da Constituição. Eu tenho que fazer uma leitura do direito penal à luz da Constituição. Tenho que lembrar também dos tratados, né, que o Brasil é signatário. E mais, tenho que lembrar dos outros diplomas normativos que também fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Então, a visão que a gente tem, e isso eu estou dizendo aqui, né, para a disciplina de direito penal, mas isso se aplica a todas as demais disciplinas do direito, ambiental, eleitoral, civil, tributário, para todas as disciplinas do direito, de que existem outros diplomas normativos. E eu tenho o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que é o postulado principal de interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente? É o princípio da proteção integral. Princípio da proteção integral. Então, pessoal, a criança, né, o menor de 12 anos, ele é um ser que está com sua personalidade em desenvolvimento. Ele está amadurecendo sexualmente. Então, não é simples, eu não posso comparar o ato, né, do agente, eu não posso equiparar a situação de um agente que passa a mão na genitália de uma mulher com o agente que passa a mão na genitália de uma criança de 9 anos. É muito diferente, tem uma diferença muito grande, há um abismo nessa situação para serem encaixadas aí como importunação sexual. Eu não vou falar muito porque eu quero que vocês leiam os julgados, analisem os fundamentos, porque são fundamentos também plausíveis, tem fundamentação, né? O direito é isso, tem fundamentação para lá e para cá. Não é desprovido de fundamentação, né? Eles também citam princípios aí, mas eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que vocês leiam os julgados e falem, não, eu concordo com o desembargador que desclassificou, ou não, eu concordo com o desembargador que entende que a importunação sexual não é um tipo que vai se aplicar, né, quando o sujeito passivo, quando a vítima for menor de 14 anos, ok? Nós vamos fazer essa atividade, vamos fazer essa dinâmica, mas eu quero que vocês, eu dei um pouco da minha opinião, não entrei muito em detalhe, mas eu quero que vocês desenvolvam aí
a opinião de vocês a partir, claro, tá, pessoal? Ninguém vai me responder o que acha agora. Vocês não têm substrato para me falar o que acha, o que deixa de achar. Vocês têm que ler primeiro. Ler, raciocinar, vocês já estudaram aí, né? Já estão em Penal 4, vocês já sabem aí os princípios, as regrinhas, né? Que vigoram aí no direito penal. Então, vocês já têm capacidade para trazer uma fundamentação jurídica para esse tema que eu estou propondo, ok? Sem achismo. Não, porque é impunidade. Não, isso eu não quero. Eu não quero opinião de WhatsApp aqui, de Facebook, de rede social. Isso aí vocês vão falar para lá. A gente está trabalhando aqui, eu quero fundamentação jurídica. Então, vocês vão ler os julgados e vão, a partir do julgado, dos princípios apresentados, vão se posicionar, ok? Elemento subjetivo do tipo penal da importunação é o dolo, né? Então, o crime ele é cometido para satisfazer a própria lascívia, né? Ou lascívia de terceiro. Não há modalidade culposa, né, pessoal? Já que eu tenho esse objetivo de satisfação da lascívia, não há como imaginar o tipo na modalidade culposa. Consumação e tentativa. O momento consumativo será com a efetiva prática do ato libidinoso, admitindo tentativa, mas de difícil configuração. Então, qual que é o exemplo que a gente acha aqui? O agente ele tentou passar a mão nos seios da vítima, mas ele foi impedido por populares. Por que é difícil aqui a gente visualizar? Porque no caso concreto, para tipificar, como eu disse para vocês, a importunação sexual, eu preciso do dolo, né? Do dolo de satisfazer a própria lascívia, né? De ter o prazer sexual. E como eu expliquei, o dolo é um elemento subjetivo interno. Eu preciso de que de alguma forma essa intenção se exteriorize. Seja porque o agente ejaculou, seja porque o agente falou, né? Palavras com fins sexuais, dirigiu palavras com fins sexuais para a vítima. Mas eu preciso de comprovar de alguma forma. Porque nesse caso, pessoal, como que o agente tenta passar a mão? Pode ser que ele fala que ele esbarrou, que ele escorregou, que ele viu um bicho na blusa da vítima e foi bater para tirar o bicho. Enfim, ele pode falar mil coisas. Então, é difícil aqui imaginar numa tentativa. Pode ser o seguinte, que o agente está no metrô, ele é a vítima, ou está numa praça, num ponto de ônibus. Ele começa a falar palavras, né, com finalidades, né, obscenas aí para a vítima, né? E aí, quando ele vai tocar na vítima, pode ser que alguém impeça. E aí, sim, eu imagino a configuração da tentativa, justamente por quê? Porque já teve esse histórico anterior, né, dessas palavras aí que foram proferidas para a vítima, tá? Então, a gente fica com esse debate, eu vou marcar com vocês, né, a live, a reunião, dividir aí as turmas para que a gente faça essa discussão, e os julgados estão lá para que vocês leiam todos os fundamentos, tá, pessoal? Dessa questão que ainda vai chegar no STF, e o STF vai decidir aí o que faz, mas por enquanto a gente está com essa divergência aí nos tribunais que tem gerado uma insegurança jurídica muito grande, tá? Então é isso, saudades de vocês, espero vê-los o quanto antes, tá? Beijo.